Bom, vamos falar de uma polêmica agora. A Câmara de Vereadores de Porto Alegre aprovou um projeto que proíbe o saleiro nas mesas dos restaurantes. A medida foi considerada de pouca utilidade por muita gente. Será que a iniciativa ajuda a conter o uso do sódio? É o que nós vamos ver depois da vinheta. Tradicionalmente, sexta-feira, a gente fala sobre saúde aqui no Conexão RS. Vamos conversar agora com a nutricionista Fernanda da Luz. Boa tarde, seja bem-vinda. Muito obrigada. E aí, será que muita gente está dizendo que o governo está botando a gente no colo, né? Quer cuidar da gente e alguns acham uma intromissão. Outros já interpretam de que é uma questão de saúde pública, né? A gente vive com problemas de hipertensão. A Fernanda, me corrija se eu estiver errado, mas, por exemplo, problemas no coração são os que mais matam, né, no Brasil, em especial no Rio Grande do Sul. Isso tem uma relação direta com o consumo do sódio e do sal? Com certeza. Achei legal a iniciativa, porque o que acontece? O brasileiro, ele vai para o restaurante, recebe o prato e muitas vezes, antes de provar a comida, ele acaba acrescentando sal antes mesmo de saber se realmente precisa, né? Automático, assim, automático, pega o saleiro e já sai colocando. E vai ser uma iniciativa para tentar diminuir esse costume, né? Esse hábito de botar sal sem antes experimentar. Sim, tem relação, porque a pressão alta, né, leva também a infartos, a problemas cardíacos, então está totalmente relacionada. Além de estragar a comida, né, em alguns casos, porque as pessoas estão tão viciadas, talvez, no consumo do sal, de que elas estão mais a fim de sentir o sabor do sal do que propriamente o sabor do alimento, que pode ser temperado de diversas formas, não só com sal, né? O Ministério da Saúde recomenda o consumo de 5 gramas por dia, né, cerca de 2 miligramas de sódio. Os brasileiros, em média, consomem o dobro desse número. Qual a importância do sal para o nosso organismo? A gente, afinal de contas, não deve abolir o sal e consumir nesse parâmetro. É por aí. Por que a gente precisa do sal no corpo? Então, o sal ele é essencial para o nosso organismo, né? Ele participa da contração muscular, do equilíbrio de água do nosso corpo, do estímulo nervoso também, do fornecimento de energia. Então, o sódio, na verdade, ele é essencial, né, no nosso organismo, só que o grande problema é que ele é consumido em excesso. Então, como tu falou, a organização recomenda 5 gramas e uma média, na última pesquisa do IBGE, deu que o brasileiro consome mais ou menos 13 gramas de sal. Então, é mais do que o dobro do que é recomendado. E aí, sim, o excesso dele daí é prejudicial, porque daí o excesso dele pode causar pressão alta, pode causar doença cardíaca, cálculo renal, osteoporose. Então, ele tem diversos malefícios à saúde, né? Bom, a gente está acompanhando aqui no quadro, né, alimentos com alto teor de sódio. É importante a gente falar que o sódio não está só no sal. Então, muita gente imagina que o sódio vai estar só num produto salgado. E, na verdade, pelo menos, quem já pegou uma bolachinha recheada, né? A famosa, a gente chama aqui no Sul, né, de bolachinha, ou biscoito recheado. Vai encontrar ali, né, nos produtos que estão envolvidos, enfim, na tabela nutricional, vai encontrar sódio, mesmo o produto sendo doce. Isso acontece? O sódio está em todos os produtos, praticamente? O sódio está em praticamente todos os produtos, porque ele também ajuda a conservar o produto industrializado, né? Se é industrializado, tem o prazo sódio. De validade fica maior, o sal ajuda a conservar, né? Então, a grande parte dos produtos industrializados tem uma quantidade excessiva de sódio, né? Então, o que acontece? Não é só o sal de adição, o sal que a gente usa para cocção, que já é em excesso, tem ainda os industrializados. Então, um exemplo, né? Aqueles caldos que a gente usa de tempero, caldo de galinha, caldo de carne, esses caldos, eles têm mais da metade da quantidade de sódio que a gente deveria consumir num dia inteiro. Então, tu usa para uma refeição aquele tablete. Tem gente que ainda usa sal, né? Fora o tempero. Então, já fica uma quantidade praticamente do dia inteiro que deveria consumir de sal. Em uma refeição? Em uma refeição. Se for pensar no macarrão instantâneo, por exemplo, se for pegar o macarrão instantâneo e aquele temperinho que vem junto, que às vezes as mães dão muito para criança também, né? Ele tem mais do que o recomendado para o dia inteiro de sódio. Então, numa massa com aquele temperinho, tu já usa o sal, mais do que o recomendado de sódio. O sódio recomendado seria uma colherinha de chá. Então, na verdade, a gente usa muito mais do que isso, porque pela praticidade também, né? De consumir os industrializados. Esse mundo corrido que a gente vive sem pouco tempo. Bom, eu agora fiquei com medo, porque nessa correria que vivo diariamente, às vezes eu tenho que apelar para um macarrãozinho, eu nem vou falar a marca, mas você de casa sabe do que eu estou falando, né? Hoje a gente tem facilitadores, né? Por exemplo,
se conseguir pegar um dia da semana para organizar a tua alimentação, ir no supermercado, comprar as verduras, as frutas, de repente comprar assim uma carne, um peito de frango e já congelar ele em filés, o tempo que tu vai chegar em casa, pegar aquele filé e colocar na frigideira, vai ser o tempo que tu vai colocar o congelado no micro-ondas. Sim. Então, na verdade, tem como a gente facilitar se a gente conseguir se organizar e pegar pelo menos um dia para organizar a nossa alimentação da semana, a nossa e a da família, né? Então, tem como, né? A gente só tem que se conscientizar e tentar diminuir mesmo esses industrializados. Fernanda, agora eu vou mexer num vespeiro, tá? Eu vou pegar um pedaço de madeira e vou cutucar lá na colmeia. E olha, o assunto é polêmico. E o churrasco? Como é que eu vou falar para quem está em casa, que gosta de um bom churrasco, né? Que já tem gordura, né? E aí o pessoal carrega no sal. E tem gente, olha aqui, ó, você que tá me assistindo aí, tem uns aí que eu sei que carregam no sal porque eles acham que eles querem ficar com sede. E aí vá a cerveja em cima. Cerveja tem sódio também. A cerveja, ela é um diurético, né? O álcool é diurético. Sim. Então, o que acontece? A cerveja, ela desidrata. Então, se tu tá comendo sal, que retém líquido, que enche mais a cerveja, que também retém líquido, que desidrata. Então, tu tem que consumir uma quantidade de água muito grande para conseguir hidratar tudo isso que tu eliminou, né? Meu Deus, agora a gente mexeu num ponto tradicional, um ponto complicado, polêmico, mas é tradicional, o churrasco gaúcho é temperado com sal, o sal grosso, né? Existem no mercado outros tipos de sal, por exemplo, a gente pode falar sobre o sal light, o sal marinho, me ajuda aqui, o sal rosa, que esse é caro pra caramba, o sal temperado, que o pessoal tá usando na pipoca agora, que vem com gostinho. E aí, é tudo bandido? É tudo vilão? Não, assim, por exemplo, o sal light, tá? O sal light, ele é uma ótima alternativa para quem tem até pressão alta, porque ele, 50% dele é o cloreto de sódio, que é o do sal comum de cozinha, e 50% é adicionado cloreto de potássio. Então, ele tem bem menos sódio do que o sal comum. Só tem um senão. As pessoas usam... Porque como ele não tem o poder de salgar, assim como o sal comum, as pessoas usam o dobro dele. Então, acaba não tendo um benefício. Então, para te ter um benefício com o sal light, você tem que usar a mesma quantidade do sal comum e daí sim tu vai ter uma redução da quantidade de sódio. E também, assim, pacientes renais, daí é contraindicado por causa do potássio, mas aí é uma particularidade, tá? Sal marinho. O sal marinho, então. O sal marinho, ele é obtido da evaporação da água do mar, tá? A diferença dele é que como ele não passa por um processamento, ele mantém os minerais. Por exemplo, o sal refinado de cozinha, o nosso sal tradicional, ele passa por um refinamento, ele passa por um branqueamento em altas temperaturas e ele perde praticamente todos os nutrientes. O que fica é o cloro e o sódio mesmo. E, além disso, ele é adicionado substâncias que são tóxicas para o nosso organismo. Então, se diz assim, o sal de cozinha, ele é o pior de todos. O sal marinho, ele é melhor porque ele mantém os minerais, mas ele tem a mesma quantidade de sódio do sal refinado, então tem que ser usado também com moderação. Perfeito. Né? Vamos para o sal rosa agora. Sim. Tá aí a imagem. Bonitinho ele é, né? Então, o sal rosa, ele tem essa cor, né? O sal rosa do Himalaia, ele vem das cordilheiras do Himalaia. Ele é um dos sais mais antigos e mais puros que tem, ele não tem poluentes, ele não passa por refinamento, por processamento. Só uma pergunta, desculpa te interromper, mas só no Himalaia? Ele é do Himalaia, das cordilheiras do Himalaia. É por isso que ele deve estar tão caro para trazer. Ele é um sal muito puro, né? Sim. Por não passar por todos esses processamentos, então ele é um sal que ele é rico em minerais, em magnésio, em potássio, em cobre, em zinco. Então, ele tem uma concentração menor de sódio do que o sal comum. Então, claro, ele é um sal com um custo mais alto, mas se usado em pequena quantidade, ele é um sal excelente. Ele é uma excelente escolha, né, comparado ao sal. Para quem pode, né? Para quem pode. Se não, eu diria para usar o sal marinho, mas em pequena quantidade, né? Na quantidade do... Bom, e o último é essa novidade aí, o sal temperado. Eu percebi em alguns cinemas de Porto Alegre, eles estão deixando... desculpa, nem cinemas. Na Arena do Grêmio, já entrei, vocês já sabem que eu sou gremista, né? Tudo bem. Mas acredito que no Beira-Rio também. Eles deixam esse tipo de sal, esse sal com sabor, disponível. Não, acredito que agora não possam mais deixar isso, não pode mais.
mas eles deixam disponível para o próprio cliente colocar esse tipo de sal com sabor. Ele é um bandido também, né? Os temperos, assim, os temperos secos, os temperos frescos, eles são muito bem-vindos e eles devem ser usados até na cocção do preparo dos alimentos. E, inclusive, o sal deveria ser a última coisa a ser colocada. Primeiro colocar os temperos, deixar o sal por último e em pequena quantidade. O problema desse sal, esses sais que já vêm temperados, muitas vezes eles vêm com temperos que é prontos, que vem o glutamato monossódico, que é um realçador de sabor, que não deixa de ser também um sódio, né? E, além disso, o glutamato monossódico, ele tem outros malefícios à saúde também. Tem outras coisas que Bom, agora eu vou te explorar no bom sentido e pedir à Fernanda, nutricionista, que ela sente um pouquinho para o lado e sente agora na minha frente a chefe, né? A nossa gourmet, que vai nos dar dicas de como a gente pode temperar a comida para que ela tenha sabor e não tenha um excesso de sódio muito grande. Então, procurar usar esses temperos, então, assim, cominho, orégano, salsinha, manjericão, de repente fazer até uma farofa de ervas, misturar umas ervas para temperar, ou até pegar o próprio sal, o sal marinho, e colocar ervas dentro, porque tu vai acabar utilizando menos sal por causa das ervas, do sabor das ervas. A pimenta também, pimenta do reino, sempre bem-vindo. Então, assim, procurar usar esses temperos, mas sempre no início do preparo, assim, enquanto está preparando o alimento, e tentar deixar sempre o sal para o finalzinho da preparação. Então, terminou a preparação, botou todos os temperos, está terminando ali, experimenta, vê se realmente precisa adicionar sal e se adicionar pouquinho. E aí, depois que adicionou aquele sal, procurar tirar o saleiro da mesa e aí não adicionar mais, né? Bom, e a última pergunta que eu te faço é para quem está em casa assustado. Nossa, mas eu sempre comi muito sal. Se eu parar de comer sal, eu vou ter, digamos assim, benefícios que possam voltar, mesmo que eu tenha usado durante muitos anos sal. Posso recuperar um pouco da minha saúde? Ah, com certeza, com certeza. E assim, o paladar, né, do brasileiro já está acostumado com uma quantidade muito excessiva de sal. Então, é uma coisa aos poucos, né? Reeducar. É reeducar. É aos pouquinhos ir diminuindo o sal e optando por esses outros temperos e diminuindo a quantidade dos industrializados até. E aí, com certeza, vai ter inúmeros benefícios para a saúde. Então, pare agora, tá bom? Pare agora de consumir esse excesso de sal e produtos com sódio e a gente pode ter uma boa saúde. E só lembrando, né, que a proibição é que o saleiro esteja na mesa. Isso. Mas se realmente você quer comer ou a comida está sem sal mesmo, aí você pode até, né, pedir para o garçom ou até a bancada de um restaurante ou de uma lancheria e pedir, né, o seu sachêzinho. É o mais indicado, mas poder pode. Porque daí também a pessoa vai poder provar a comida e ver realmente se ela precisa necessariamente. Prova antes, né? Se precisa de sal. E se precisar, pode pedir para o garçom, que daí não tem punição, não tem problema nenhum. Muito bem. Obrigado, Fernanda. Seja sempre bem-vinda. Obrigada. E ótimas dicas, incluindo as dicas de culinária. Vou fazer esse mix aí de temperos para largar o sal, tá bom? Tá certo.